Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos aí que não é inscrito que se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí sobre o tema desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui bem interessante. Será que Jesus ele era doido? Será que Jesus era louco? Era louco, varrido das ideias? Será? Porque tem gente por aí dizendo que Jesus era doido. Então a gente não poderíamos adorar ou seguir um Jesus que fosse louco, porque a própria Bíblia diz que ele era doido. Vamos ver essa questão? Abra aí a sua Bíblia, então, em Marcos, capítulo 3. No capítulo 3, algumas perícopes ali, né? Trata de alguns assuntos. Vamos dar o contexto aqui, né? Ninguém vai ficar lendo versículos assim isolados. Vamos dar o contexto. Então, no capítulo 3, então começa Jesus curando no sábado. Depois Jesus ele vai e escolhe, do verso 13 em diante, Jesus ele escolhe os 12 apóstolos, né? Seus discípulos ali e tal, para enviá-los e propagar também a mensagem do reino de Deus. Mas, no versículo 20, logo após ali essa escolha dos discípulos, Jesus ele estava em uma casa, né? Ele entra em uma casa, e o texto no versículo 20 diz o seguinte: e afluiu outra vez a multidão de tal forma, de tal maneira, que nem sequer podia comer. No caso, comer pão, como diz a ACF, né? Outras Bíblias diz só comer. Então percebam aí, Jesus, nesse momento aqui do seu ministério, estava com dificuldade de se alimentar por causa da popularidade dele, por causa da multidão que o apertava sempre, por onde ele ia. E esses rumores do seu ministério, do que ele estava fazendo, e até mesmo do seu discurso, né, chegou aos seus familiares, que estavam aonde? Na Galileia. E aí, no versículo 21 diz o seguinte: e quando os seus, ou seja, os seus parentes, né, a sua família, os seus familiares e tal, ouviram isto, saíram para o prender, ó, porque diziam, está fora de si. Então, para os seus parentes, né, Jesus realmente, com esse, não era só o discurso, tá, mas principalmente pela a falta de alimentação adequada. Então, isso preocupou seus familiares. Por quê? Porque eles até então não tinham entendido o ministério de Jesus, ou mesmo a personalidade dele. Eu olhei em alguns comentários para ver, no comentário Moody, por exemplo, ele diz sobre os seus parentes, né? Ele diz o seguinte aqui: parece que sua mãe e seus irmãos ficaram sabendo lá em Nazaré de suas incessantes atividades, ó, né? Seu propósito era de o prender e de levá-lo à força com eles, porque achavam que ele estivesse esgotado e mentalmente perturbado. Esse era o pensamento dos parentes de Jesus até então. E outros comentários bíblicos vão falar exatamente, praticamente a mesma coisa. Alguns vão falar mais, outros menos. Por exemplo, tem aqui o Jeff Davidson, que ele vai falar, né? Tem muita coisa aqui, mas sobre essa questão aí da família, fala o seguinte: a oposição da família toma a forma de um protesto bem intencionado, mas errado. Ou seja, eles estavam preocupados com a saúde de Jesus nesse momento, né? Mas a sua ação realmente não era correta. Por quê? Porque eles não tinham entendido ainda quem era Jesus. Voltando para o texto de Marcos, olha só que coisa interessante. Quando você acaba o verso 21, você tem um interlúdio ali do que estava acontecendo dentro da casa, que era o que? A discussão dele com os fariseus e com os saduceus. E no versículo 22, inclusive, fala o seguinte: ó, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsam os demônios. Então, para os de fora, principalmente para os religiosos, os escribas, os fariseus, Jesus ele era louco também, por quê? Porque o seu discurso era completamente diferente daquilo que eles ensinavam. E isso não é novidade para quem lê a Bíblia, para quem conhece os evangelhos, você vai perceber vários confrontos de Jesus com a classe religiosa
de Israel nessa época, porque os discursos não batiam e várias vezes eles vão demonstrar vontade de matar Jesus. Isso não é novidade. E aí, no versículo 31, após essa discussão, né, ou seja, daquilo que estava acontecendo dentro da casa, você vai ter ali os parentes de Jesus chegando. Olha só, no 31. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. O que deixa claro que até então aqui, a própria família de Jesus, nesse momento aqui, eles não tinham ainda entendido o ministério de Jesus. E a sua família realmente era aqueles que estavam andando com ele, que estavam entendendo o seu ministério. Então, olha só, é normal. E outra coisa, se você olhar no Evangelho de João, deixa claro que lá no capítulo 1 de João, no versículo 10 em diante, fala o seguinte, ó. Claro, João falando de Jesus, ó. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Exatamente. Claro, o texto pode estar falando tanto dos judeus em geral, quanto da sua própria família. Mas, olhando o capítulo 7 de João, você vai ver, ali o texto é claro, que a família de Jesus ela era incrédula quanto ao ministério de Jesus, porque eles ainda não tinham entendido. Porém, mesmo na incredulidade deles ali, o texto ali mostra que Jesus não era louco, que eu falo assim, doido mesmo. Por quê? Porque se ele fosse um louco, os próprios parentes dele não tinham mandado ele ir para Jerusalém pregar, para que ele, no caso, aparecesse para as pessoas. Ora, se ele fosse um louco mesmo, eles não iriam deixar ele sair de casa, eles iam prender, amarrar ele lá no pé da cama, lá com corda, corrente, sei lá. Ao contrário, eles o enviam, eles o mandam para Jerusalém para a festa que iria ter lá. Então, só uma prova de que primeiro, eles não tinham entendido o ministério de Jesus até então, e outra, Jesus não era louco, porque senão eles não tinham deixado ele sair de casa. Pelo contrário, para ele, Jesus ele era um fanático até então. Agora, o próprio texto bíblico mostra depois que Jesus, depois de ressuscitado, aí sim, muitas pessoas que tinham dúvida sobre quem era Jesus, eles vão começar a entender, inclusive Tiago, o seu irmão, para quem Jesus aparece ressuscitado. E esse se torna, inclusive, um dos principais líderes da igreja primitiva. Então, cara, não é muito difícil entender toda essa história. A grande questão é que as pessoas gostam de polêmica, e a polêmica realmente ela dá muitos views e muitos likes. Esse comentário aqui, inclusive, ó, lá em Marcos 3, ele vai trazer uma explicação muito boa, muito ampla sobre o capítulo 3. E aí ele vai explicar realmente quem eram esses parentes, por que eles, no caso, achavam que Cristo era louco e por que Jesus não era louco, principalmente. Então, gente, não deem ouvidos a essas pessoas aí, né, que se dizem, inclusive, professores, entendeu? Professores dizendo que Jesus era um louco, doido mesmo, e a gente fica seguindo um doido. O cara usando esses textos aqui. Quando você pega o texto grego, realmente as palavras ali para louco, realmente ela quer dizer isso, mas esse era o pensamento daqueles que estavam, que não tinham entendido ainda o ministério de Jesus, que eram, no caso, os seus parentes até então, e também para aqueles que eram, nessa ocasião ali, os inimigos, né, do ministério de Cristo, que eram os judeus, os fariseus e os saduceus. Então, para esses, realmente, Jesus era louco. E aí? O confronto entre Cristo e eles é claro, é nítido.
em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, principalmente em João. É o livro que mais traz confronto. E isso é uma coisa que você entende de cara ali, é normal. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, e ele veio, morreu, ressuscitou para que nos desse uma nova chance de salvação. Então, aceite a esse Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.